Olá, sejam muito bem-vindos na nossa conversa de milhões. E hoje a gente tem uma conversa de milhões muito especial, porque como você viu aí, a gente vai falar sobre comportamento, a gente vai falar sobre as loucuras que estão acontecendo neste mundo, né? Que ninguém está entendendo nada. É como se você estivesse ouvindo uma música, sei lá, de rock húngaro, e você diz: "Meu Deus, não sei se eu estou gostando, mas sei que não estou entendendo", né? E a gente vai falar sobre esses assuntos e para tratar sobre saúde mental, para falar sobre carreira, né? Porque hoje a gente tem que reinventar o nosso trabalho o tempo todo. Para falar sobre esses novos desafios, eu trouxe uma pessoa muito especial, minha amiga do coração, que já esteve aqui na Conversa de Milhões, que é Cleisla Garcia. Obrigada pelo convite, Paty. É Imagina, é um sempre um grande prazer ter. prazer. Imagina, você aqui, além de ser de casa, né? É uma delícia a gente conversar. Precisamos prestar atenção para não ficarmos aqui até o anoitecer. É, porque antes, gente, a gente já começou a conversar, já deu meia hora para a gente, né, alinhar a conversa. É sempre Digamos que assim. é um aquecimento, né? É um Isso, só um aquecimento. aquecimento. Mas olha só, a Cleisla é jornalista há 33 anos, porque ela começou com trabalho infantil, né? Como vocês podem ver pelo rostinho dela. E ela tem muitos prêmios na área, tem um Vladimir Herzog, tem menções honrosas, né? Tem a matéria do Camboja, que a primeira vez que a gente se viu, eu te perguntei, né, dessa matéria. Acho que todo mundo te pergunta até Todo hoje, né? mundo. Teve um dia no corredor da Record, eu acho que isso faz 2 anos. A pessoa disse: Nossa, eu vi uma matéria ontem que eu fiquei muito tocado. Eu falei: Qual? Matéria do Camboja. Eu não sabia que você tinha voltado. Eu falei: Há 20 anos. E é isso, às vezes repetem a matéria e Sim. alguém não viu aquela matéria, mas é uma matéria que as pessoas têm porque realmente ela foi muito envolvente, uma matéria emotiva, e ela desconstrói o jornalismo. É uma matéria que ela foi feita como se eu tivesse desistido, né? E, enfim, foi uma matéria que me marcou muito. E para você ver, a matéria foi 20 anos atrás, a pessoa achou que foi ontem, então você tá com a mesma cara. Não, isso aí é bondade, né? A tecnologia, a pessoa que está desavisada, mas... Ai, não. Mas assim, é muito legal a forma que você conduziu a sua carreira, né? Para a gente que sabe de alguns dos Detalhes. Muitos pormenores, né, da sua carreira, a maneira como você desenvolveu, como as coisas foram acontecendo até meio que naturalmente, como você foi cair nessa questão comportamental, de saúde, saúde em geral, de direitos humanos, de saúde mental, que é uma coisa que você está falando bastante, e como isso não foi uma coisa planejada do tipo, é isso que eu vou fazer, é sobre isso que eu quero falar. Simplesmente, acho que o assunto te chamou mais do que você foi atrás do assunto, e a gente vê que quando essas coisas acontecem, a sintonia é real, né? Não é uma coisa assim, puxa, eu tive que fazer essa matéria, não tem nada a ver comigo, mas é uma coisa que acabou se entrosando muito. E outra coisa, que até eu gostaria de começar por aí, é a sua nova fase, depois de 33 anos de CLT, né, a vida toda trabalhando como CLT. Há alguns meses você não está mais como CLT e você conseguiu ou está conseguindo rearrumar ou rearranjar, ou reinventar, né, a sua carreira agora como empreendedora. Como é que foi essa transição? Porque muita gente está passando isso hoje, né? Do tipo, perdi o emprego ou quero sair do emprego, o que eu faço? Não sei como é que é do outro lado. O que você pode posicionar a gente utilizando aí o teu exemplo, o teu momento de vida? Paty, é engraçado porque a vida toda eu fiz isso com horários, tinha um lugar para sentar, para trabalhar, uma pessoa para dar ordens, pessoas para discutir. E o jornalismo, você pode ser comunicador sozinho, mas repórter de TV, você não é sozinho, né? Então, assim, foi um período. Eu vinha me preparando há vários anos, eu acho que a gente tem que fazer isso, né? E a própria TV me deu condições de fazer isso. Eu acho que tem duas frentes. Primeiro, essa reserva de emergência que você tem que ir montando ao longo da sua carreira, porque uma hora ou você não vai querer mais aquilo, ou aquilo não vai querer mais você. Ou você não vai se adaptar aos novos tempos, né? E essa hora chega para todo mundo. Então, eu acho que tem essa parte financeira que você tem que se planejar e
Na questão do conteúdo, o fato de ter ido caminhando para essa coisa setorista da saúde mental, da saúde, direitos humanos, ter escrito os livros, isso foi me dando uma habilidade, porque aí vieram as palestras. Então, eu fui também sentindo o desejo de fazer outras coisas, que por conta do tempo e de restrição de contrato, eu acabava não podendo fazer. Mas, assim, o dia que eu cheguei em casa e vi os cubos, você chora. Porque você não aposenta a comunicadora. Então, mas o cubo, eles ficam na minha casa. Eu tenho minha coleção de cubos. Então, tem uma dor, né? É um luto. Explica o que são os cubos para as pessoas. Os cubos, gente. Os cubos ficam naquela parte do microfone onde vem o nome, o logo da afiliada, da empresa que você trabalha. Então, tem o cubo da Record, o cubo da Globo, o cubo da TV Anhanguera. Então, esses cubos fazem parte da minha história, né? E ajudaram a chegar nesse momento. E eu acho muito desafiador, mas felizmente esse preparo de não ter a televisão como um único caminho, hoje me dá a possibilidade de fazer esses outros trabalhos e estar muito feliz. E querer voltar para a TV de uma outra maneira, com documentário, não tendo aqueles horários fixos. Então, eu acho que foi uma travessia. É sofrido? É. Mas tem sido também uma travessia de muitas descobertas. E mais, né, gente? Você encontra amigos pelo caminho. Assim, esse foi o primeiro podcast que eu fiz depois que eu saí da TV. Então, você também vê brotar pessoas que já traçaram o caminho do empreendedorismo e essas pessoas te dão a mão. Isso é indispensável, porque você fica muito perdido. Mesmo você se preparando, você fala, e agora? É isso ou aquilo? Então, ter essas pessoas, por exemplo, aqui na produtora, eu recebi esse carinho. E a gente não esquece, porque a pessoa é um afago, mas que te dá uma luz, e aí uma porta abrem tantas outras portas, e assim, eu posso dizer que eu estou num momento feliz. Que bom, porque assim, a gente que empreende, eu acho que todo mundo passa por essa ruptura, é um momento que você precisa reorganizar mesmo. Totalmente. Né? Porque uma coisa é a gente falar, não, eu saí, eu fiz isso, mas outra coisa é ali o detalhe, é o dia a dia, né? É o primeiro dia que você acorda e fala, gente, eu não vou mais para lá. O que fazer das horas o que eu vou fazer? Porque você está acostumado com alguém te pautando, dizendo, você vai para cá, hoje você vai sair para tal lugar, você vai fazer aquilo. E quando você não tem aquele comando, que muitas vezes a gente acha ruim, eu queria fazer outra coisa, eu não queria fazer aquilo. Mas você tem alguém ali, de certa forma, organizando o teu trabalho para você. Você sabe o que é esperado de você, você vai lá e entrega. Então tem ali digamos, um modus operandi que você segue. Um ritual que você segue. Você segue. Cadê o ritual agora? Não tem. E tem uma coisa, Paty, também, que as pessoas... É o paradoxo da escolha, que eu acho muito difícil. Quando você trabalha numa empresa, você sabe a filosofia. Você sabe a ética, você sabe a moral, você também sabe a sua ética. Só que quando você sai, você vira empreendedor de si mesmo, chegam muitas propostas. E você não é mais uma empresa, você não é jurídico, você não é mais aquela empresa, você é a sua única empresa sozinha de uma pessoa só. Então, qual é o critério para eu aceitar e não aceitar? Qual é o dinheiro? Isso tem preço, quanto isso não tem. Vou cobrar? Qual é o preço dessa conduta? Vale a pena? Com isso eu me aposento, e aí? Vale a pena por esse caminho? Então, esse paradoxo, o problema não é a falta de opção, é o excesso de escolhas que você pode ter. Te dá uma certa angústia, porque quando você escolhe você não escolhe todos os outros, né? E você sempre fica naquela, mas será que aquele era melhor? Será que aquele era pior? Né? Tem coisas que são mais claras, né? Que tem a ver com a sua própria ética. Isso aqui eu não vou fazer porque eu não trabalho assim. Mas as outras coisas que te oferecem ali vêm por esse caminho. Primeiro você quer preencher a tua agenda inteira. Né? Você não quer ficar com a tua agenda vazia, você quer preencher a tua agenda inteira. Depois você fala, mas eu vou preencher com o quê? Né? Como é que eu vou escolher? Então, a gente que empreende, que passa por isso até hoje, porque acho que isso perdura para sempre, assim, digamos. Você tem um pedido de orçamento, uma proposta de trabalho, é muito particular, porque cada cliente propõe uma coisa, você nunca sabe exatamente quanto cobrar por aquilo, quanto tempo vai levar, porque não é uma coisa que você vai vender. Olha, isso aqui custa tanto, tá aqui, me dá o dinheiro. É uma prestação de serviço que você vai construir, né, com aquele cliente. Então, é uma coisa que você vai construir.
Por mais que alguém diga, olha, vai por aqui, faz aqui, te dá um conselho, te dá uma dica, mas é a construção da sua nova empresa, né? E tem uma coisa muito interessante, eu nunca disse tanto não na minha vida, desde quando eu deixei de ser CLT. Uhum. Eu achei que fosse o contrário, mas durante toda a minha carreira, a gente discute com a chefia, não, acho que assim não fica bom, não, mas assim é melhor assim. Não, mas vamos fazer assim, assim, ok, vamos fazer desse meio termo aqui. Então é sempre sim, você sempre cumpre uma tarefa. Quando eu saio, eu começo a dizer não, porque é o momento de dizer não. Eu acho que eu nunca disse tanto não na minha vida, porque como você vai ser o responsável por todo o resultado, então eu acho que isso é uma coisa que eu nunca imaginei também. E impor suas regras, que tem que ser desde o início. Tem. O que é a sua ética, como é que você trabalha, o que eu faço, isso engloba o que do meu trabalho, porque eu percebo também que as pessoas, elas não sabem o que você faz. Elas nunca sabem o que você faz. Então elas acham que podem te contratar e que incluem, inclusive, carregar a bolsa delas, entendeu? Ser secretário, participar de almoço. Falo, não, eu não sou. Preferencialmente. Né? Então você tem que passar por essa curadoria, inclusive sua própria. Sim, porque você que vai ter que definir como vai ser o seu trabalho, até onde você vai. E essa é a parte difícil, né? É a liberdade que você tem, mas é aquela liberdade assim, o que eu faço agora com isso? Para onde eu vou? Então, é um momento que a gente quer sair trabalhando muito rapidamente. Ai, não quero ficar sem fazer nada, mas é um momento que a gente precisa entender o que a gente vai fazer, né? E uma coisa que você falou que é imprescindível é a parte financeira. Por quê? Se você tem um respaldo financeiro, você tem tempo. Porque o dinheiro, de uma certa forma, ele te compra um pouco de tempo. Então, se você diz, olha, eu vou ficar um mês estudando o que eu vou fazer, analisando o que eu vou fazer, escolhendo o caminho que eu vou seguir, se você não tem dinheiro para passar aquele tempo, você não vai fazer isso. Você vai pegar o primeiro trabalho que te aparecer, porque você tem boleto para pagar. Exato. E é isso que a gente fala muitas vezes, né? Você ter esse planejamento ou você pensar que amanhã você pode não estar empregado, tem que fazer parte, porque para você ser demitido, você só precisa de uma coisa: emprego. Se você tem emprego, você pode ser demitido. Exatamente. É a única condição. Então, a gente evita pensar nesse tipo de coisa, né? Isola, não vai acontecer comigo. Mas se acontecer, você tem que estar, de uma certa forma, preparada, e o financeiro faz parte desse preparo, né? Até porque todo não que você diz, ele é financiado pelo sim e pela sua reserva de emergência. Então, eu trabalhei 33 anos para isso, para comprar. Eu falava, as pessoas às vezes acham exagero, mas eu falei, eu passei 30 anos comprando a carta de euforia. Mas era tão difícil assim? Não, era maravilhoso. Mas é que você tem que ter a noção de que 2 dias trabalhado, 1 dia menos na pena, né? Então você tem que ter essa consciência. Infelizmente, nem todo mundo consegue, por vários motivos. Mas pelo menos, gente, 10%, faça isso, porque olha, depois isso vai te custar caro. Né? Faz muita diferença. Então, às vezes você fala, não, mas eu não quero viver no aperto. Mas você não é necessariamente um aperto, mas você ter uma certa... fazer um pouquinho de sacrifício ali, um pequeno sacrifício todos os meses, para você não ter que fazer um sacrifício enorme depois, né? Não sacrificar, de repente, a sua carreira, não sacrificar a tua própria ética, porque hoje eu vejo pessoas que, por causa do dinheiro, elas estragaram a carreira delas. Elas aceitaram, por exemplo, fazer uma publicidade muito comprometedora. Ruim. E aí recebeu aquele dinheiro, o dinheiro acaba. Sim, e a ética foi junto para sempre. E aí a pessoa perdeu a credibilidade dela, uma série de coisas. Então, tem gente que sabe muito bem capitalizar em cima disso, né? Como a gente está vendo aí, as CPIs das bets, né? Os caras tudo sabem... vira... like, curtida e mais dinheiro. Seguidor e mais dinheiro. Mais então, dinheiro. Vai da gente também ter esse senso crítico para poder entender essas questões, né? E aí, uma das coisas, né, que eu quero falar com você é essa parte de como a sua carreira foi acontecendo. Então, você caiu, digamos assim, no assunto da saúde mental num momento que você achou que não seria a pessoa adequada para falar sobre o tema. E no fim, você descobriu que era sim. Como é que foi isso aí? Porque foi um não, acho que o único não,
Foi. Que você tinha dado para alguém, né? Para uma chefia. Na verdade, no jornal, eu vim de jornal impresso. Meu primeiro emprego foi em jornal impresso e eu tinha um editor que ele falava: repórter bom não recusa pauta, vai para a rua e traz. Esse era o lema dos jornais. E matéria boa é aquela que já dá burburinho na redação mesmo. Então, tinham aquelas lendas do impresso, né? E eu sempre fiquei com isso na cabeça e eu nunca derrubei uma pauta. Você pode perguntar para todos os meus chefes, eu nunca derrubei. Eu mudei a pauta completamente, ela virou outra. E eu tinha quase que uma sensação de prazer em pegar um desafio e mudar essa pauta na rua. Quando chega em 2017, eu já tinha alguns prêmios, algumas matérias importantes feitas, mas eu estava muito cansada de matéria triste. Porque não era a minha intenção, mas eu sempre acabava nas grandes tragédias. E quando eu estou falando de grandes tragédias, eu não estou dizendo golpe, falência, uma morte num bairro específico, eu não estou falando dessa tragédia individualizada, né? Eu estou falando das grandes tragédias humanas, venda de criança, pedofilia, explosão de feminicídio, grupo de extermínio. Eu tinha uma vocação para me meter nessas situações. Eu saía para fazer comportamento, porque no começo diziam que eu fazia bem matéria de comportamento, que aquela matéria leve, né? Quando não tem assunto, bota a Cleise para fazer comportamento. E eu voltava com uma bomba uma dessa. Tragédia. E em 2017 eu estava exausta desse tipo de matéria. Porque você cansa, né? Cansa. Aí você fala, já ganhei alguns prêmios. Você cansa de assistir, né? Às vezes você fala, nossa, eu não quero mais ver isso. Imagina não quero mais ver isso, porque né? tem um desgaste mental. Aí eu falei, vou tirar férias desse negócio. Agora eu vou querer fazer matéria de comportamento. E aí eu sabia que sairia um navio da Marinha para uma grande expedição para os maiores corais que existiam na América. Levíssimo, bonito, imagem. Então eu já me imaginei mergulhando com os peixes, né? Naquele navio enorme, cheio de marinheiros. Eu falei, gente, isso é o meu cinegrafista, vamos nos divertir. Não sabia fazer mergulho, mas queria entrar no curso de mergulho antes. E aí eu ouvi rumores de que faria essa pauta. Então eu me preparei psicologicamente para esse sabático. E aí, quando eu chego na redação, eu vi que tinha um clima estranho, né? Assim, todo mundo mais em silêncio. A gente sente o termômetro e o astral da redação. Mas eu falei, não quero nem saber. Eu tô na minha, eu tô no meu coral. Eu vou embarcar nesse navio, nem sei se volto aqui. E aí, a minha chefe me chamou na época, era a Paulinha, e falou, Clay, vamos para a reunião de pauta. Eu falei, eu queria saber mesmo daquela reunião do navio. Não, aí eles conversaram e tal. Não, a gente tem outra coisa para você. Eu já comecei a afundar na cadeira. Eu não posso me afastar, que senão ela briga comigo. É o diretor. Parece uma minhoca aqui nessa cadeira. Aí comecei assim, fazer assim na cadeira. Falei, quando em jornalismo usam a palavra missão, você corre. Você corre porque vem bronca feia. Aí. É para não usar a palavra roubada. Roubada e tal. E aí eu falei, não, missão, que missão? A gente vai fazer uma série sobre suicídio. Quando falaram essa palavra, e até 2017, era um tema, ainda é um tabu, mas era muito mais. E por desinformação e preconceito, eu falei, não faço essa pauta. Mas por quê? Eu falei, porque isso mata pessoas. Não, mas a nossa ideia é o contrário, é seguir as cartilhas da OMS, conscientizar e salvar jovens através das informações. Então, Paty, a Record ela montou um grande esquema, uma espécie de força-tarefa que tinha psiquiatra, tinha psicólogo, tinha de maneira separada um grupo da polícia trabalhando com um núcleo de investigações especiais que trabalhariam investigando a atuação de psicopatas na internet. Então, quando eu comecei a ver que eu teria que fazer aquilo e estudar, eu acho que a gente só não quer ou não se interessa por aquilo que a gente não conhece. Quando eu percebi que, enquanto a gente toma um gole d'água, uma pessoa tenta se matar, né, e que em menos de 1 minuto uma pessoa consegue, e que em 1 ano, uma cidade como Goiânia, praticamente, se apaga, movida pela desilusão do existir, eu falei, mas o que está acontecendo? Onde é que eu estava como jornalista que eu não via isso? E o meu impacto foi maior, porque eu era mãe de uma adolescente na época, e eu descobri que existia uma tal de curva da felicidade, né? Que existiam picos de índices assim, na vida adulta, na velhice das pessoas, quando
doença, solidão, mas que esse número vinha crescendo muito acentuadamente entre os jovens. Então eu falei, bom, eu vou ter que estudar e me debruçar, e aquilo virou quase um processo obsessivo mesmo. Hoje eu acho quase que eu entrei num processo assim de achar que eu precisava fazer algo, tanto que quando a série foi ao ar, eu resolvi escrever um livro. E aí foram mais 4 meses de debruçada sobre esse assunto. E a série de matérias, vocês levaram quanto tempo trabalhando nela? Eu acho que nós fizemos em 2 meses. Foi uma série que foi muito bem planejada, porque como a gente obedecia fielmente à cartilha da OMS, a gente não mostrava nenhuma imagem sensacionalista, a gente não usava palavras que não podia, porque, na verdade, falar de suicídio pode sim gerar novos casos, servir como gatilho. Então, é preciso saber falar como falar. Tá. Então, essa era a grande missão da série e ela foi cumprida. Tanto que esse tema, depois de 2017, ele passa a ser abordado por várias TVs. Então, passa a ser um assunto de TV aberta, o que até então era proibido. Então, eu acho que a Record ela fez esse serviço de conscientização. E, junto com isso, nós tivemos 2 eventos midiáticos importantíssimos, que foi uma série, que era aquela série 13 Razões, em que uma menina se matava, que causou uma comoção mundial e aumentou o número de suicídios em uma determinada faixa etária por causa da série. E tivemos Baleia Azul, que até hoje as pessoas acham que é uma piada, mas tem gente que fala que nunca aconteceu. Mas que pelo menos 100 mortes foram atribuídas à Baleia Azul no mundo inteiro. Então, quer dizer, quando você perde um filho por um jogo, você não quer saber se é real ou mentira o jogo. Seu filho não está mais no quarto. Então, é um fato, é quando o fake vira news. Sim. Então, a gente hoje vive muito isso, né? Você cria uma fake e ela é tão consentida como a história do bebê reborn que ela vira news. Exatamente. Né? Então, você cria um factoide para chocalho na cabeça das pessoas. Quer dizer, para te desviar da atenção, eu toco esse chocalho, todo mundo vai a manada inteira atrás do chocalho, né? E das deixa bets. O principal atrás. E aí você esquece do que está gerando, o que é a realidade. Né? Isso sempre foi assim, né? Sempre que saía, sempre, na verdade, que queriam abafar alguma história, algum acontecimento, vinham com algum chocalho para chamar todo mundo para lá, para ninguém olhar para cá. Sendo que para cá é que as pessoas tinham que olhar. Mas hoje eu acho que isso ganhou uma proporção muito maior, porque você tem, além da TV, as redes sociais, as pessoas podem falar, né? Na TV você tinha uma mão única ali, né? Você dava a informação e você não sabia. Você tinha audiência, mas você não sabia o que as pessoas estavam achando daquilo. Tinha uma certa repercussão, etc., mas não como hoje, que é imediato. A pessoa vai lá na rede social e comenta na hora o que ela acha a respeito de alguma coisa. Mas, por outro lado, e aí eu queria entrar também nesse assunto, vamos falar também de bebê reborn, porque, gente, a gente tem que falar desse assunto, é possível, né? Mas eu acho que os chocalhos antes, eles eram mais elaborados, ou seja, para você tirar a atenção da pessoa de um determinado assunto, você tinha que oferecer outro que fosse interessante, que tivesse uma certa profundidade. Hoje não precisa. Hoje, com uma frase ali, você desmonta uma verdade. Vou te dar um exemplo. A CPI das bets, que você citou, as bets, a CPI das bets, na verdade, eu chamo de picadeiro. Aquilo foi, na minha opinião, foi um picadeiro, foi um circo, e os palhaços, como sempre, somos nós. Né? Ok, é o que temos. Mas o que acontece? Tinha sido dito antes, e aí você vê como não precisa se elaborar muito, mas tinha sido dito antes que a Virgínia lá, vamos dar nomes aos bois, porque isso é público. A Virgínia tinha assinado um contrato que ela ganharia uma porcentagem além do contrato, que já é um contrato imenso. Milionário. Ela ganharia uma porcentagem a mais, algo em torno de 30% a mais do contrato, se os seguidores dela perdessem. Então, quanto mais os caras perdessem, ela ia ganhar mais dinheiro. Se ela batesse uma meta X lá de perdas, ela ia ganhar mais dinheiro. Foi isso que foi dito de formas diferentes por grande parte da imprensa. Quando ela chega na CPI, com aquela, né,
com um senador tirando fotinho com ela, fingindo que o microfone é um canudinho, fazendo piadinha, etc e tal. Quando chega lá e ela é perguntada a respeito disso, qual é a resposta dela? Não, meu contrato não era assim. Meu contrato diz que se eu dobrasse o lucro da casa de aposta, aí sim eu ganharia um percentual. E aí todo mundo, olha, mentiram, olha... Gente... Interpretação de texto, né? Aula de como? interpretação. Vamos lá, vamos do começo. Como uma casa de aposta ganha? Quando o apostador perde. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, você não precisa nem elaborar. Ela simplesmente falou isso. Muito bem instruída lá por alguém que sabe que as pessoas iam falar, olha, então o que falaram que ela ganhava quando o cara perdia era mentira. Gente, a casa de aposta só ganha quando o apostador perde. Então, não vai estar escrito ali, quando o apostador perder, ela ganha. Mas é óbvio, o lucro do cara depende disso. Então, você não precisa elaborar muito, porque as pessoas estão extremamente distraídas com qualquer coisa e elas já estão predispostas a acreditar naquilo que elas querem. Então, elas procuram reforçar aquilo em que elas acreditam. E aí entra... Viés de confirmação, né? Acho até que você fala isso num dos seus livros, o viés de confirmação. Porque alguém tem que dizer alguma coisa que vai me deixar satisfeito e se não disser, não é verdade. É fake news. Não é verdade. É fake news. Como que você trata, como é que você vê isso hoje na internet, né? Essa questão de que a verdade muitas vezes é tratada como fake e o mundo fake, que a gente estava até chamando de mundo reborn. Mundo reborn. E o mundo reborn querendo vir para a realidade. Como que você vê essa questão? Paty, eu acho que desde que a gente se entende por gente, a gente quer atravessar um portal, né? Um portal mágico que nos leve a belas paisagens, num mundo sem muitos problemas e dialéticas. Eu acho que na tentativa de ter uma vida mais leve na sociedade do espetáculo, a gente se apega a manchetes, a textos já interpretados, e a gente quer a vida do influenciador sem trabalhar, sem consistência, sem nos empenhar no que realmente pode levar a uma vida que nunca vai ser aquela, mas algo que leve ao progresso. Eu acho que a gente busca distração o tempo inteiro. E o telefone, ele virou esse lugar onde tudo se encontra, né? Então, é muito mais fácil você se distrair com as não-verdades. Por exemplo, essa história dos bebês, ela é muito sintomática, né? Porque o fato não é se uma mãe de verdade que teve um trauma, que tem um problema psíquico grave, com acompanhamento médico-psicológico, uma pessoa que foi vítima de luto extremo, abandono, ela humaniza objetos que pode ser um bebê daquele ou um boneco velho. Isso sempre existiu. Sim. O fato é que as pessoas estão adotando bebês para que elas próprias virem notícia. Se eu souber de uma mãe que não pode engravidar e que há 20 anos tem um boneco velho em casa, eu respeito e acho que precisa ter todo acompanhamento. Mas isso vai ser quantos % dos casos diagnosticados, porque eles existem, né? Porque eles existem. A gente sabe, é um assunto polêmico, mas a gente sabe que tem homens que têm bonecos para finalidades sexuais. E eles nunca, a não ser em comunidades íntimas, exploraram seus bonecos para ganhar notoriedade, porque eles têm vergonha. Claro. Já ter um bebê agora vira o quê? Viraliza. Então, se eu vou... Você mesmo, eu estava vendo um post interessantíssimo seu de uma mulher que entrou com uma ação de uma licença ou algo muito parecido. E as pessoas acharam que era mentira, que era meme. Então, mas na verdade, até que ponto a gente, essas pessoas, eu não digo essa especificamente, essas pessoas não estão buscando, estão tendo. O problema não é nem da pessoa que tem o boneco, é nossa que a gente para e deixa de fazer aquilo que nós precisamos fazer. Quer dizer, hoje você pede para um amigo, para uma pessoa, ele fala, eu não tenho tempo. A frase que mais se escuta é não tenho tempo. A pessoa está com burnout de tanto trabalhar. Mas ela passamos de 5 a 7 horas no celular. Qual é? Você não tem tempo mesmo. Claro que não. Porque você joga todo ele fora. Vivendo uma vida vida alimentando factoides. Não é verdade?
Então, eu acho que é totalmente. isso. E isso, Paty, é uma consciência pessoal que passaria pela educação, Uhum. mas a educação é um processo lento. Isso é uma busca individual. Individual. Não dá para terceirizar, Não né? dá para terceirizar. A curadoria de conteúdo hoje, ela virou a coisa mais importante na época do chat GPT e da inteligência artificial. Sim. Porque se você conseguir ser minimamente autêntico e ter conteúdo, você vai explodir. Uhum. Explodir no melhor sentido, eu estou dizendo. Você Sim. vai ganhar dinheiro, você vai se destacar, o seu discurso vai ser um discurso de adesão, as pessoas vão parar para te ouvir. Uhum. Porque você não vai estar naquele protocolo do prompt do chat GPT. Então, enquanto a gente não entender isso, e olha, infelizmente, se você está passando 7 horas, esses grandes influencers, eles só postam, eles não ficam nas redes sociais. Assim como os filhos do Steve Jobs não tinham iPhone. Não. Como os filhos do dono, do Bill Gates, não tinham. As pessoas do Vale do Silício não fazem esse uso. Eles não consomem. Sabe? Eles não consomem, porque eles produzem. Quem produz não consome. É exatamente isso. E a gente falar sobre o assunto é muito importante, porque, por exemplo, eu postei essa questão da recepcionista de Salvador, que entrou na justiça. Então, olha só, a coisa escala. Uma recepcionista comprou um bebê reborn. Não é um negócio barato. Não né? é. Não é um negócio barato, é um negócio caro. Ok, tem de todos os preços, beleza. Ela comprou, o dinheiro é dela, trabalho é dela, maravilha. Ela chega na empresa e diz, olha, sou mãe da Olivia e eu quero a licença maternidade. Eu quero 120 dias de licença maternidade porque eu sou mãe da Olivia. Quem é a Olivia? A Olivia é um bebê reborn. E lá na empresa, os donos da empresa disseram, não, olha só, isso não existe, né? Então, eu acho que você precisa de algum tratamento, acho que você não precisa de licença maternidade, você precisa de um tratamento. E como a empresa inteira soube do assunto, a empresa inteira soube da resposta, porque é lógico, alguém vai pedir um negócio, todo mundo, qual vai ser a resposta para essa pergunta absurda? Ela entrou na justiça, de verdade, então assim, contratou um advogado, que redigiu uma ação, que protocolou na Justiça do Trabalho, que já tem milhões, literalmente milhões de casos, é lenta, e protocolou aquilo. O meu post foi para dizer o que tinha acontecido, qual era a fonte daquela informação, qual é o advogado que se presta a um negócio desse, não é? E por que a Justiça do Trabalho protocolou aquilo. Porque uma vez que você protocola um processo, ele entra para o sistema e ele precisa de um desdobramento. Então, são pessoas pagas com o nosso dinheiro que vão ter que levar aquela pataquada à frente. Aquilo é um papelão. Se a menina precisa de tratamento, isso é um outro departamento. Mas qual é o papel da sociedade? É fingir que aquilo é real? Porque depois, quando teve essa repercussão toda negativa, que saiu, inclusive, há poucas horas, então pode ser que no momento que você esteja assistindo já esteja resolvido, né, outros desdobramentos, mas até agora o que se sabe é que ela contratou uma outra advogada, porque abandonaram o caso lá, ela foi lá e voltou atrás, retirou a ação. Que bom, retirou a ação, mas agora ela quer que alguém a indenize porque... danos morais. Danos morais. A empresa deve indenizá-la por danos morais porque ela foi ridicularizada e a vida dela virou um inferno. Ela disse que em questão de 2 dias, a vida dela e da advogada que agora está com ela virou um inferno, que elas estão sendo ameaçadas, que, enfim, que aquilo não deveria ter acontecido. Mas partiu de quem? Veio da onde? Então, algumas pessoas, quando eu postei, a maioria disse, olha, o mundo realmente está maluco, essa pessoa precisa de tratamento. Outras pessoas já viram por outro lado. Isso é o interessante, você vê suscitar ali várias coisas, né? Então, teve gente que disse assim, como uma recepcionista tem dinheiro para comprar essa boneca cara? Né? Você vê desde aí até outras pessoas falando, olha, vai ficar difícil para as pessoas arrumarem emprego, porque você contrata uma pessoa que daqui a pouco... compra uma Olivia. Compra uma boneca e você tem um problema.
que isso pode virar um problema da empresa? Então, a empresa que está ali com todos os seus problemas, o empresário cheio de imposto para pagar, com milhares, literalmente milhares de regras para cumprir, que a gente nem sabe quantas são as leis que regem o nosso negócio, o negócio nunca é teu, é alguém mandando em você e mandando pagar e multa e não sei o que lá. Como que isso também acaba virando um problema, né? Então, a sociedade, como ela vai lidar com essas coisas, a gente ainda não sabe, mas já existe essa realidade de que pessoas queiram impor a ficção delas para as outras. Você tem que tratar... Se eu digo que essa boneca é minha filha, ela tem um nome e eu quero a licença, eu quero cuidar dela, e gente indo pro SUS, que já tá abarrotado, pedindo, meu bebê tá com gripe. Vai lá passar na triagem e um boneco. Com que cara o enfermeiro fica, o técnico fica diante daquilo? Quer dizer, nós vamos ter que perder um tempo para treinar as pessoas. Como vão atender essas pessoas? E olha, se a gente tiver que pegar esse caso do SUS com esse caso midiático do bebê reborn, porque agora logo vão ser outros factoides, né? A hora que passar essa onda vira outra, né? A gente está nessa onda de discussão da saúde mental, que é extremamente importante, né? Eu acho que houve um ganho no Brasil, não só houve um ganho de aumento de casos, e houve um ganho na discussão de casos. Só que o que acontece? Discutimos mais saúde mental, sabemos que os problemas aumentaram, os índices são os maiores do Brasil, dizem as pesquisas. Só que em 3 anos, 19, 20, 21, os CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossociais, conseguiram atender apenas 60 milhões, efetivar 60 milhões de consultas para a saúde mental. É pífio. E aí agora... Mas é um número imenso. Pois né? Mas mesmo, no Brasil é tudo muito grande. Mas né? mesmo assim, é pífio. Sim. Então, você, além disso, você vai ter que abrir a vaga disputada para uma mãe que se diz mãe de um boneco. Então, eu acho, Paty, que às vezes o que falta no país é porque tem palco para todos os tipos de loucura no Brasil e a gente dá muito espaço. Para esse tipo de procedimento, né, de uma mídia descontrolada, e quando a gente fala da mídia, nós estamos falando de todas as mídias, né, todas as mídias, em especial a internet, tem que haver um protocolo. Quer dizer, a minha mãe, ela dizia que no passado, essas mães, ela chegou a conhecer uma pessoa que a pessoa fazia boneco de pano, porque tinha perdido alguma coisa, esse apego, né, que humaniza, não podia ter filho, mas não era o boneco realista, não era o boneco da moda. Então, existe um fato que leva a isso, como a gente falou, existe um fato, e ele é uma exceção. Então, precisa-se de um diagnóstico. Uma pessoa, para pedir uma licença ou qualquer coisa que seja parecida, primeiro que não pode ser temporal, a pessoa tem que ter o boneco há 10 anos, há 20 anos, antes de ser moda. Por que agora, na moda, surgem os casos? Então, eu acho que precisa desse senso crítico, que a gente começar a dizer, não dá pauta, você entende? Eu acho que a gente anda dando na mídia muito espaço para coisas assim, e a gente tá sendo muito essa era do chocalho, né? Muita distração, num país com muitas questões de tragédias sociais muito graves e financeiras. Você traz isso todo dia nos seus perfis. Então, a gente está se distraindo para não nos depararmos com a nossa realidade trágica. Isso é um problema, né? Porque é como você estava falando das pautas de suicídio, né? É um tabu, não vamos falar, porque falar vai dar muito problema. Você vê, você estudou meses para poder entender como eu vou falar sobre esse assunto, né? Então isso leva tempo, e nem sempre você tem esse tempo, nem sempre a mídia te dá esse tempo. Não, né? hoje, por exemplo, não teria. Quem... der primeiro, você tem que dar primeiro. Se tá errado, depois a gente corrige. Exato. Mas você tem que ser o primeiro. Então, a gente não tem mais esse tempo, essa coisa toda. E existem algumas coisas que escalam no Brasil, e eu também, como jornalista, eu sempre me pergunto, falo sobre isso ou nem sequer menciono? Há coisas, a maioria delas, eu nem falo, porque cansa. Sabe quando você fala assim, nossa, esse assunto já cansou. Já falei demais. Nem quero falar, de novo, outra polêmica boba, não quero falar. Esse em especial, eu tratei do assunto porque já entra numa outra questão da malandragem,
né? Eu quero Do licença, dolo. eu quero ficar 4 meses em casa. Você fique 4 meses em casa, você cuide do teu boneco do resto da vida, mas que não coloque a conta para outra pessoa pagar. Pro sistema. E porque você entra no looping ali que você exige que o outro, né, viva a tua loucura também. Exatamente. E isso é o que me pega, assim, do tipo, você tem a tua liberdade até onde você não atrapalhe a vida do outro e nem a sociedade em si. Então, uma vez que a primeira vez que eu vi, eu achei que era meme, mas a primeira vez que eu vi que era verdade, uma pessoa indo na fila do SUS com um boneco, né? Aconteceu em Santa Catarina, que uma senhora foi, ela dizia que ela era avó. Também. É verdade. Ela foi lá com um boneco dizendo: essa aqui é minha neta e eu trouxe para tomar vacina. E a enfermeira falou: senhora, né? Como você está ali num hospital, já tenta encaminhar ali para alguém, né? Falou: senhora, é um boneco, a gente não pode fazer isso e tal. E ela dizia: custa você só dar uma picadinha? Não custa nada você dar uma picadinha. Então, eu fico no lugar daquela pessoa que está atendendo, né? Eu pico a boneca dela aqui para entrar na loucura dela para ir embora, ou eu digo: não vou fazer isso porque a senhora tem que entender que não é assim, não traga mais, que a senhora não vai ter o atendimento, a senhora não vai conseguir o que a senhora quer. Quer dizer, aquela pessoa que está com uma fila enorme, ela tem que ter naquele momento um discernimento e um equilíbrio mental para decidir: eu entro nessa loucura, eu vacino essa boneca, ou eu digo para ela me livrar dessa senhora, que encaminho a senhora para o CAPS. Então, são decisões que os profissionais da saúde, nesse momento, não precisavam estar passando. E por isso que eu digo, alguém, em algum momento, vai ter que parar para dizer qual vai botar ser... fim. Não, e assim, como é que a gente vai tratar essas pessoas? Sim. Porque elas estão se multiplicando, porque a moda, como você disse, amanhã será outra coisa. Eu acho que vai passar, Paty, eu acho que vai passar. Tem que passar. Como tantas outras modas... Eu acho que vai passar rápido e logo ninguém mais vai falar sobre isso. Felizmente. Os factoides, eles têm essa vida, né? É uma vida... né? Começa... Quando surgiu outra coisa mais interessante, né? Quer dizer, se o Brasil parou para discutir um casamento que acabou num país de tantos divórcios e perdas financeiras, num dia importante, então você imagina. Que dizem pode ser uma manobra. É uma manobra. Pode ser. Dizem que é toda uma manobra. Não duvido de nada nesse país. Mas é como eu estou te dizendo, as coisas não se aprofundam, né? Vamos entender o que é isso. Se é para falar no assunto, o que está acontecendo, o que isso me ensina, né? Que, no mínimo, que você idolatrar pessoas a esse ponto, né? Achar que tudo que elas dizem é lei, e querer ter a vida que elas têm, e acreditar que tudo que elas apresentam ali naquela telinha desse tamanho é verdade, até onde você não está gastando a sua vida nisso? Né? É uma novela, né? É uma novela que é acompanhada e alimentada, é um Big Brother pela sua tela do celular que você tem acesso o dia todo. Você imagina o prejuízo, não só financeiro, mas cognitivo, de futuro, nessa coisa que é a indústria da distração. Então, os prejuízos disso, eles são imensos, mas é o que a gente acabou de falar. Quem sai dessa roda de hamster tem muito a ganhar nos dias atuais. Financeiramente, por isso que você vê tanto uma geração de coach, porque a gente tem várias indústrias da moda agora. Uma indústria zen, a indústria de coach, que é isso. Eu vendo para você... A indústria do bem-estar, em 3 tópicos, o resultado para você não ter dívida, para você aprender a se comunicar. Tudo em 3 pontos. Porque mais que 3, eu não tenho capacidade mais de decorar e de absorver. E o tempo é tão curto que só mal cabe 3, né? E é o tempo do feed, é o tempo que você, né? Tem pesquisas que dizem que a atenção humana é menor do que a do peixe de aquário. Meu Deus. Eu dizia que não chega mais nem a metade, porque falava em 14 segundos. A nossa atenção está em 3. Né? Então, assim, que tipo, se você não consegue ler e interpretar, e tem mais, né? Até as interpretações, você não faz cruzamentos de dados. Você só vai no viés da confirmação. O que é o viés de confirmação? Você quer achar um resultado, então você fica procurando até achar pessoas ou instituições ou dados que reforcem isso que você quer. E sempre vai achar. Sempre vai achar. Sempre vai achar. Então, hoje as matérias são: especialistas afirmam que... As pesquisas mostram... Tá bom, mas e o restante, né? E tem uma pesquisa, por exemplo, que eu ouvi você falando isso a respeito, e é muito interessante... Tem pesquisas que a maneira como elas são divulgadas, você acha que você está na Suíça, né? Você fala: uau, estamos na Suíça, somos, né,
Que maravilha. Uma delas é de que os jovens estão bebendo menos. Então, isso é real, tem pesquisas, os jovens estão bebendo menos. Só que o pessoal pega esse dado isolado, ponto final, vamos comemorar. O outro lado, né, que é o panorama de como os jovens estão se comportando em relação a esse tipo de substância, né, aquela substância que vai de alguma maneira te tirar da realidade, se eles largaram o álcool, para onde eles foram? O que eles estão fazendo se eles não se reúnem mais para beber? Onde eles estão? O que eles estão fazendo? E aí você trouxe um outro dado que diz, eles estão sozinhos, porque eles preferem ficar sozinhos do que socializar, e eles trocaram o álcool pelos medicamentos controlados. Comemoraremos o quê? Como é que é isso? Como é que você chegou, que você juntou esses dados? Como é que você vê essa questão? Então, como essa questão dos jovens é um assunto muito caro para mim, é um assunto de alvo de estudo e de interesse, eu leio muitas pesquisas a respeito, eu vejo perfis que são renomados nisso, e eu fui olhando, né? Essa pesquisa do álcool, por exemplo, os jovens nunca beberam tanto, nunca beberam tão pouco, acho que o último dado que a gente tem, menor que esse, de 45% apenas fazem uso de bebidas alcoólicas, foi da década de 60. Então você olha e pensa, nossa, positivo, estão bebendo menos, querem estar... E a explicação dos jovens... é bastante também, né? Pois é, mas é que eu acho que na nossa época lá atrás era tipo assim, 90, não sei. É, porque do lado de toda a faculdade tinha um boteco, tinha um boteco, né? o pessoal saía, ia na cerveja ou naquelas outras coisas que eram agora até é piores. brega, né? Agora virou cafona, cerveja, e a alegação não bebo porque estou cuidando da minha saúde física e mental. Okay. Só que aí você pega as outras pesquisas e os números, além das doenças diagnosticadas e não diagnosticadas, de problemas e transtornos como ansiedade e depressão, além da depressão ansiosa, que é um outro combo que os jovens estão tendo muito, você tem um uso abusivo de remédios controlados. E muitos desses remédios sem receita médica. Então você tem um jovem que ele não quer ser CLT, ele está preocupado com a saúde mental, ele se vê com problema de saúde mental, ele quer um mundo zen, e aí ele precisa para isso performar, né? Porque todos querem startup, querem ir para o Vale do Silício, boa parte. Fazer o seu bilhão, a sua empresa unicórnio. E outra, se o meu Deus é a internet diz, acorde às 5 da manhã, seja produtivo, mas também não aguente desaforo. Quer dizer, são combinações que na prática elas não existem. Não. Então a pessoa toma um remédio para acordar e produzir. Quando eu passo algum tipo de aperto, eu tomo uma droga que me tranquilize, uma gotinha relaxante. Porque não aprendeu a lidar com aquilo. Eu não aprendi. Eu quero me relacionar, eu me apaixono, mas eu não sei como chegar, mas eu também não quero ir no boteco beber. Então eu procuro o ChatGPT. Como eu chego numa menina, como não sei o quê. Ou seja, aí eu não vou na psicóloga. Isso também tem uma pesquisa, né? 1 a cada 8 jovens prefere, ao invés de procurar um terapeuta por qualquer motivo que seja, ele prefere procurar a terapia, a resolução dos seus problemas no ChatGPT. Então, quer dizer, isso... E todo mundo recebe a mesma resposta, né? E aí todo mundo, se quiser, a mesma menina vai chegar do mesmo jeito. Se você chegar diferente, pode ser que você consiga, né? Então, desumaniza um pouco, né? A questão toda. Esses dias eu vi um podcast de uma psiquiatra que estava dando entrevista em Portugal. Ela dizia, agora estamos tendo que aprender como ser humanos com a máquina, né? O problema não é que a gente quer reaprender como ser humanos, porque se as conexões humanas fazem a gente humanos, né? Quer dizer, como que eu vou pedir toda essa curadoria para uma máquina? Meu Deus. Ficou bem complexo, né? Ficou muito complexo. E as pessoas dizem, não, ficou mais fácil. Mas, gente, essa questão, né? Você perde a relação real, porque o relacionamento entre pessoas, ele é prático. Pode ter uma teoria mínima ali, do tipo, olha, né, que o pai e a mãe vão passar ali para o filho, olha, você vai chegar naquela menina, se ela te falar um não é o fim do mundo, olha, de repente, né, quanta gente primeiro disse um não, depois disse um sim, você tem aquela preparação.
Mas como é ao vivo, Uhum. não é gravado, na hora você vai ter que ter um jogo de cintura e você só vai aprender vivendo. Você não vai aprender imaginando que se eu disser isso, a pessoa vai repetir aquilo, vai responder aquilo, aí eu vou falar. Não existe. Então, como você tem esse desligamento, né? Cada um ali no seu quarto, cada um consultando ali o chat GPT ou o que seja, só trocando mensagem, que você interpreta o humor da pessoa, que pode Pelo não emoji. ser aquele, pelo emoji, pode não ser. Uhum. Eu mesma, um dia, eu tava tão doida da vida, nem me lembro por causa de quê, e alguém me falou uma coisa engraçada e eu mandei umas 3 risadinhas assim, depois eu falei, gente, mas eu não ri, eu só ri ali. Por que eu tô verdade, inventando essa mandei uma carinha risada. feliz? Que é engraçado, mas eu não achei graça, enfim. Então você acaba falando, não, pera lá. Só que a gente teve aí, né, um background de convívio, de aprender na prática, né, de aprender que você vai para a escola e a menina que não gosta de você vai puxar o teu cabelo. E agora o que eu chamo minha mãe? Uhum. Na minha época não era assim, né? Na nossa época não era assim. E tem uma coisa na comunicação que eu também tenho lido bastante sobre isso, porque eu acho que é o que tem faltado muito na atualidade, Paty, não só a capacidade de lidar com a frustração, que essa geração ela tem uma dificuldade imensa de lidar com a frustração, mas nós adultos, combinados com essa geração, o que me preocupa, porque já que a comunicação é uma soft skill que ela guia todas as outras, é a falta de presença das pessoas. Por exemplo, assim, eu tenho percebido muito como jornalista que todos querem falar, mas a capacidade de a comunicação ela só existe quando você ouve. E ouvir é mais do que só entrar pelo ouvido. As pessoas elas estão escutando, esperando a vez, com a boca aberta para falar. Então você não sequer presta atenção na mensagem que está sendo dita. Por isso que as pessoas também estão tendo muito diagnóstico de TDAH. Porque para você compreender algo e aprender, você tem que ouvir e prestar atenção. As pessoas estão o tempo todo no celular, depois elas dizem que tem TDAH. Não, você não ouviu o que eu estava falando. Você nem sequer estava aqui comigo, você está no celular. Então, eu acho que hoje, se a gente não resgatar o poder da presença, eu até estava lendo num livro sobre o arrependimento na escada, né? Que a pessoa tem uma oportunidade e apareceu aquela oportunidade na frente dela, ela tinha 5 minutos, ela se planejou a vida para aquele encontro, seja amoroso, seja de trabalho, e naquele momento ela se atabalhoou, ela não conseguiu falar, e aí ela fechou o elevador e ela está voltando, o arrependimento da escada, o arrependimento do elevador, e ela fala, caramba, por que eu desperdicei essa oportunidade? E a resposta é presença. Você está tão preocupado na performance e no resultado, se essa audiência desse podcast vai ser boa, se o que eu estou falando vai te impactar, se você vai querer me seguir, que eu não estou presente, eu boto aqui um personagem, a Cleisla jornalista e o que eu quero com isso. Nesse momento eu perco o jogo. Perde. Porque só tem uma chance disso aqui dar certo. É eu estar extremamente conectada a você e você a mim. Se você está preocupado em performar, fazer pergunta bonita e eu a dar resposta boa, sensacionalizar no seu podcast, isso não vai funcionar. É o efeito espuma. Funciona, né? Cresce, dá aquele volume e depois não é nada. Exato, espuma, que não se sustenta, né? A diferença entre fama e sucesso. É isso. E é isso que às vezes as pessoas falam, né? Por exemplo, a gente está aqui hoje e os podcasts, eles são longos, né? E eu acho que esse é o grande lance. É o propósito dele. Não é que você faça aquele vídeo dos 3 pontos ali, porque é para quem realmente presta atenção. A gente sabe que às vezes a pessoa está ouvindo, tá fazendo alguma tarefa, tá limpando a casa, tá lavando a louça. O pessoal fala pra mim, eu gosto dos seus vídeos que você bota um volume alto e eu consigo lavar a louça enquanto eu escuto. Ok, né? Então a gente sabe que não é 100% de atenção, mas que você tem ali pontos que a pessoa vai voltar, vai ouvir de novo, etc. Se eu venho aqui preocupada que eu tenho que segurar a atenção dessa pessoa por 2 horas... Esquece. Já era. Esquece. Então... o que a gente fez aqui antes, né? Para você que está assistindo, o que nós fizemos aqui antes? A gente não falou, olha, nós temos uma pauta. Eu tenho uma anotação aqui que a Cleisla não viu, que está aqui de frente para mim. A Cleisla sempre tem o rascunho dela. De papel, hein? Olha só. Que eu tenho uma vontade que ela esqueça os papéis dela aqui para eu ver o que estava escrito.
Mas eu não vi o que ela anotou, porque é uma conversa. Imagina você indo se encontrar com um amigo teu, você não vai mandar para ele uma pauta falando, olha, esse aqui são os assuntos que a gente vai falar, tá? Isso aqui é o que a gente vai falar. Quando eu perguntar isso, você responde aqui. Gente, isso não existe. E a lista do não falo sobre isso, Não né? falo sobre isso porque minha audiência não gosta. Ou porque... Eu não quero falar sobre isso. Gente, não, isso aqui não vou falar. Não é assim que as coisas acontecem. E não funciona. Então, por exemplo, se você está assistindo e você fala assim, nossa, eu tô achando que essas duas estão viajando na maionese, ok, porque não é um assunto que está dentro do teu universo. E maravilhoso, nem todo mundo se interessa pelas, né? Por tudo. Pelas de repente mesmas coisas do tempo todo. Você leu o título, achou que a gente ia falar sobre A e a gente está falando sobre Z? Beleza. Mas é uma conversa que a gente quer levar justamente porque eu acredito muito nisso que você está falando. Quando eu vou começar uma palestra e o meu maior inimigo é o celular. Meu maior inimigo todos, é o celular. Né? O seu e de todos. A minha prima, que era professora, foi professora durante mais de 15 anos, se eu me lembro bem. Ela faleceu 2 anos atrás. Ela brincava com os alunos, ela era muito engraçada, ela falava muito alto, né, professora? Imagina, né? Tem aquela projeção da sala inteira. A minha prima não falava para a sala inteira, ela falava para o ginásio, ela punha o pessoal no ginásio. Sem microfone? Sem microfone, não, na boa. Quem estava sentado lá no fundo ouvia. Você fala muito dela, né? Eu acho que você Falo muito gostava dos dela. livros, eu já vi o nome dela, eu É. esqueci o nome dela, mas Heloísa. Heloísa. Esse livro aqui Então, eu dediquei você a fala ela e muito tudo mais. dela. E ela falava assim para os alunos, adoravam ela. Ela era muito rígida, mas os alunos dela adoravam ela. Tanto que no velório dela, estava lotado de gente. Acho que foi o velório com mais gente que eu fui. Eram os alunos dela de anos atrás. Ela tinha uma dentista lá, que era dentista já fazia uns 3, 4 anos. Ela falou, não, a professora Heloísa foi minha professora no ensino médio. E estava lá ela, enfim. E quando os alunos entravam na sala, a mesa dela sempre sem nada, e ela falava, ferramentas de Satanás aqui em cima da minha mesa, que ela fazia dos alunos botarem todos os celulares ali, os celulares. Isso antes da regra, né? Da regra de que não pode ela ter fazia a celular. regra dela. Ela fazia a regra dela ela dizia, mesmo. minha sala de aula, minhas regras. Isso, Isso que ela falava. Perfeito. Ela botava lá, e ela perguntava, você tem alguma... Você está esperando alguma ligação importante? Ó, professora, eu tenho minha avó tá doente, talvez alguém ligue aqui para mim, não sei o quê. Então, se tocar, eu atendo e te passo. E ela deixava ligado. Deixava ligado. Então, às vezes, ela falava... Ela atendia. Uma vez ela atendeu... Isso é interessante, porque uma vez ela atendeu alguém, ela sabia que era a mãe do aluno. Ela viu o nome e atendeu e falou, oi, aqui é a professora Heloísa. Ela, posso falar com fulano? Ela falou, depende, é sobre o quê? É urgente? Ela falou, é urgente. E aí ela falou, e deu uma risadinha, né? Ela, é urgente, Ela falou, mas posso saber o que é? Ela tinha uma certa intimidade com essa mãe. Falou, posso saber do que se trata? É que eu perdi a senha da internet, eu preciso que ele atenda e passe a senha da internet. Ela falou assim, não, ele não vai atender para te passar a senha da internet. Porque isso não é urgente e você dispersou a minha sala inteira. E você é abusiva. Falou, não, você dispersou a sala inteira. Não, mas aí é porque você atendeu. Ela falou, não, eu atendi porque eu achei que era urgente. Então, eu estou atendendo para que você saiba que da próxima vez que não for algo urgente, eu não atendo mais. Isso serve para todo mundo, viu? Avisa a mãe de vocês, o pai de vocês quando chegar em casa. Mas eu tenho uma notícia para te dar. As Heloísas estão morrendo de falta de poder, porque nas escolas é o contrário. Então, ela falava, minha sala de aula, minhas regras, pode me mandar embora, eu sou concursada, não pode me mandar embora. Ela era fogo, assim, nesse assunto. Então, mudaram muito essas condutas, né? Virou clientelismo. A escola virou cliente poderoso. E ela dizia, ela falava, olha, virou brincadeira, né? Só que no outro dia ela falou assim, quero saber quem de vocês avisou o pai e a mãe que não é para ficar ligando aqui por nada. Porque eu não vou atender mais. Ou particular? Escola pública. Tá explicado. Eu acho que é até mais fácil, né? E concursada e etc. Então, ela dizia, mandar embora não pode. Me tirar umas meia dúzia de aula pode, mas até aí tudo bem. E ela falava para os alunos, não, vocês têm que falar para os seus pais. E depois ela sentava e falava sério. Ela falava, gente, olha, sala de aula tá muito difícil manter a atenção de todo mundo. Vocês têm aqui algumas poucas horas comigo. O mundo lá fora
Não é brincadeira que nem aqui a gente brinca e tal. Então, vocês têm que aprender aqui como é uma empresa lá fora. E aquilo virou um projeto para você ver, né, que quando você consegue falar a língua dos jovens, você consegue, porque ela falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui ficar legal? Autoridade, né? É. Autoridade. E ela tinha, porque ela era a pessoa que ela dizia assim, tal dia vai haver tal coisa. Podia chover canivete que ela ia fazer aquilo. Podia não ter microfone, podia não ter caixa de som, podia não estar o data show, podia alguém ter feito... Ela falou, vai acontecer. Vai sem isso, mas vai acontecer. Era para ser bom, vai ser médio, mas vai acontecer. Então, quando ela falava, vai ter tal coisa, nenhum aluno falava, ela não vai fazer o que ela está falando. Isso não acontecia. Então, ela falou assim, a gente vai criar uma empresa só. Não é cada um cria a sua, não. Tem regra aqui. Ela era engraçada na maneira de falar. Vai abrir uma empresa. Então, vocês vão escolher quem é o presidente, porque não vai mandar todo mundo. Esse negócio de mandar todo mundo não funciona, não. Quem vai ser o presidente da empresa? Quem vai ser o corpo diretor dessa empresa? Quem vai fazer o quê? O que vai ser serviço? Vai ser produto? O que vocês vão fazer? Mas isso aqui vai ter que funcionar. Vocês vão ter que ir para a rua, perguntar, a senhora compraria? O senhor faria isso? O senhor faria aquilo? Criaram uma empresa que era uma prestação de serviço para pequenos empreendedores. Partiu dos alunos. A ideia. Que a ideia professora, é ótima. Professora, a gente quer ajudar o pequeno empreendedor porque a dona Maria, que quer abrir uma floricultura, ela gosta de flor, mas ela não sabe pôr preço, ela não sabe fazer a entrega, ela não sabe pegar o pedido, ela não sabe outras coisas que não sejam flor. E o negócio flor vem depois de tantas outras coisas. E aí, como é que a gente vai fazer? Beleza. Aí criaram a empresa, ela trouxe para mim o organograma da empresa, a questão toda da empresa, falou, dá uma olhada, vê se os alunos estão indo para o caminho certo. Eu dei ali uma assessoria. Então, ela achou um caminho que falava a língua daqueles alunos, ela pegou os alunos todos, ela reuniu os alunos todos a partir da ferramenta de Satanás que ela tirou da mão deles. Sensacional. Porque eles falavam, não, professor, alguns, né? Não, o celular é meu, a senhora está se apropriando do que é meu. Ela dizia, pode pôr aqui que eu tô mesmo, depois a gente discute. E todos os alunos falaram, nossa, professora, se você não tivesse feito isso, a gente não teria chegado lá. Ela falou, então, saiba ouvir um não. Saiba ouvir um não. E se eu sou uma molenga que deixa, tá bom, fica com o teu celular. É porque é o processo todo, né? Ela sabia onde ela ia chegar. E o resultado justifica. Muito trabalho, muito trabalho. E nem todo mundo, nem todo educador. E hoje as possibilidades, essas chances de Heloísa ficaram menores mesmo. A gente sabe. Né? Ficaram porque ela gostava de uma briga. Então, ela não tinha preguiça, de uma briga. Né? Não hoje tinha em preguiça dia nenhuma. Para ela, assim, quanto mais alguém tentava boicotar um projeto, ela dizia, agora que vai sair. Agora que vai sair. E ela passava isso para os alunos de uma maneira positiva, do tipo, você não vai desistir. Aluno chorando, por exemplo, ela via aluno chorando na hora da prova, ela dizia, larga a prova aí, vem aqui. Não, professor, minha prova. Larga a prova, você não vai fazer a prova assim, vem aqui. Tirava o aluno, você está chorando por quê? Professora, eu não sei, não sabe porque você não estudou. Você acha que eu vou te dar nota porque você está chorando? Não. Eu vou te dar uma chance de você estudar e fazer essa prova de novo. Agora, se você deixar passar, se eu te pegar chorando na sala de novo, eu vou te pôr para fora. Porque você desestabiliza todo mundo, você está atrapalhando todo mundo. Então, eu vou tentar te ajudar, mas você tem que se ajudar. Então, tinha uma contrapartida nessas coisas. Uhum. Eu vejo muito assim o que ela fazia na sala de aula como um exemplo para a vida, mas que eram ela e mais 3 ou 4 professores da mesma escola que compartilhavam dessa filosofia. Que faziam exatamente isso. Eles se encontravam fora do horário para discutir o que eles iam fazer. Por quê? Porque hoje também é uma coisa que eu queria que você falasse, né? A gente sempre teve conflito de gerações. Mas hoje esse conflito, na minha visão, é maior. Você tem aí um abismo entre uma geração e outra, uma geração que não sabe educar, uma geração de pais que querem ser amigos, né? Não vou falar isso porque eu fico pouco tempo com meu filho e aí eu vou desagradar e aí vai estragar o nosso fim de semana, então é tudo muito sim, né? Tudo muito
passivo e pacífico demais, às vezes. E esse conflito de gerações, ele requer ali você achar um ponto para trazer a atenção dessas pessoas que você diz, não faz nada, não quer saber de nada. Quer saber, mas como você capta a atenção dessas pessoas? Primeiro, tirar a desatenção, que é isso que você está falando. Presença, né? Tirar a desatenção. E como você atrai essas pessoas? Então, o que você acha hoje que as pessoas que estão ouvindo a gente, que de repente estão falando, nossa, como é que eu faço isso, né? Como é que eu pego uma situação difícil, transformo numa situação fácil? É lógico que eu não estou querendo uma resposta pronta tua, mas qual é a tua visão a respeito dessa questão, né? Dessa ruptura aí da ligação entre pai e filho, agrado, sou pai, vou realmente colocar a regra, vou afrouxar, porque senão ele não vai obedecer mesmo. Que você tem uma filha hoje de quantos anos? 20, que faz medicina, e estou tentando todo dia botar nos trilhos as coisas, né? Paty, realmente não tem resposta. Eu acho que os pedagogos, psicólogos, eles discutem isso amplamente e, de fato, sempre existiu uma transição entre as gerações. Mudanças, e a gente sempre disse, na minha época era assim. Mas eu acho que a gente tem agora não uma transição geracional, mas uma revolução transgeracional. Porque o que acontece? O que acontece? Quando a gente tem um período pandêmico, nós demos um salto equivalente a 10 anos do ponto de vista, nós deixamos de ser seres analógicos para sermos seres digitais. Não foram só as máquinas, nós fomos arremessados para esse inferno, tendo que consertar um avião em movimento. É a internet, então, né, Clei? É a internet, que também não pode ser demonizada, porque ela salvou meu trabalho, salvou vidas. Eu acho que estamos aqui, né? Estamos aqui. Eu acho que a primeira coisa é não deixar o pânico tomar conta da gente. E eu acho que cada família, ao seu modo, ela vai conseguir resgatar. E a gente tem que entender, por exemplo, a gente pensa assim, esse mundo não tem futuro, a gente é muito catastrofista, a internet vai acabar com o planeta. O que a gente tem que entender é que... A geração Z vai implodir o mundo. Vai acabar. Então, eu acho assim, que eles têm muitas habilidades que nós não temos. Sem dúvida. Quando o trabalho ele é feito junto, tem muita gente que já está trabalhando com gente da geração Z e está adorando, porque aproveita deles o lado bom e faz o lado que eles não gostam. Sim. Né? Então, eu acho que o diálogo ainda é o maior caminho. Mas como é que você consegue ter diálogo numa geração que não tem escuta e que não quer ouvir, que está nas redes? Então eu acho que assim, os pais, a gente também tem que entender que a gente é a geração que queria trabalhar no Banco do Brasil, ter casa e carro. Agora tem Uber, ninguém quer trabalhar de CLT. Então nós somos frutos do nosso tempo. Eles não podem ser demonizados porque eles são frutos desse tempo. Eles nasceram no meio dessa aberração, né? E veio uma aberração muito maior, que a gente só via em filme de ficção. Eu acho que primeiro muita paciência, saber que a gente não sabe nada, que vamos aprender. Por exemplo, eu aprendo muito com a minha filha, às vezes me dá uma raiva danada, mas ao mesmo tempo ela sabe um monte de coisa que eu não sei, ela me corrige, eu tecia muitos comentários, né? Nossa, adorava falar. Ou era bem ou era mal, mas eu tecia comentários sobre tudo, sobre roupa, sobre jeito da pessoa ser. E a Alice fala, mãe, isso não é da sua conta. E ela fala isso mesmo. Aí um dia ela cantou uma música em inglês, estava numa escola bilíngue e cantou uma música, e a música ficou muito engraçada porque era toda errada. E eu postei, e ela viu, e ela disse assim, mãe, eu não te dou autorização para fazer esse tipo de post a meu respeito. Isso ela era bem pequena. Aí eu tirei, pedi desculpas porque eu vi que estava certo. Aí ela falou, não adianta você tirar, todo o mal já foi feito. Você já me expôs. Eu tive vontade de rir, mas eu entendi que ela também... Então, assim, é a minha vida, eu decido. Tanto que aí ainda falou mais, ainda fez uma ameaça. Falou assim, da próxima vez eu vou te cancelar. Eu vou te bloquear. Não foi cancelar, foi bloquear. Aquela conversa que parecia uma coisa infantil e que eu podia ter reagido de maneira, eu sou autoridade. Eu estava errada. Eu estava errada. Mas né? acontecia com a gente numa proporção menor, porque às vezes eu acho que a sua mãe já deve ter feito isso, mas a mãe da gente chegava e contava pra alguém uma coisa ridícula que a gente tinha feito quando era criança, e a gente falava, mãe, você foi contar de mim. E levava chinelada na rua.
Era para 2, 3 pessoas. E falava, eu não quero mais que você conte o que eu faço para as pessoas lá fora. Então... É a mesma coisa, só que é muito maior, né? Muito mais amplo. Então, a gente também tem que entender, né? E você sabe uma coisa que eu acho assim que funciona? Cada um vai achar o seu caminho, né? Uma coisa que lá na minha casa, por exemplo, surte resultado é quando eu reconheço que eu tô errada. Que eu falo, você tem razão. Porque mães falam um pouco isso, eu acho que você tem razão. E quando eu acho que eu tenho, é quando você devolve ao outro o karma da dúvida. Bom, Liz, eu aprendi a ser mãe desse jeito. Se você fosse mãe de uma pessoa de 20 anos nessa circunstância, saindo nesse horário, com esta roupa, o que você diria para essa pessoa? Me ensina, porque eu não tenho estrutura mental e não tenho, como é que fala a palavra? Repertório para dizer outra coisa. Eu só sei que se você continuar assim, os seus riscos aumentam. Eu sei que eu não estou sendo feminista de dizer que você pode sair com essa roupa a essa hora, na madrugada, mas eu vejo crimes acontecendo. Então eu posso te dizer que a sua chance aumenta. Então qual é a forma? O que você diria para tua filha? Eu acho que quando você devolve e compartilha a dúvida, sabe? Eu apelo para as tragédias mesmo. Eu apelo às vezes. Né? Eu apelo para a série de tragédia. A minha mãe tinha uma frase que até hoje me é trauma. Assim, ela falava assim, quando ela argumentava tudo comigo, que não adiantava, ela parava e falava assim, cuidado, viu, minha filha? Porque arrependimento é a pior coisa que a gente pode ter. Maravilhosa. Menina, aquilo parecia uma maldição. Eu saía e falava assim, arrependimento é a pior coisa que a gente pode ter. E na dúvida eu não fazia, mas e você escuta com a voz dela, né? Não, minha mãe tinha uns negócios, gente, que era bizarro. Outra coisa é quando ela fazia alguma coisa e eu dava um tapinha assim nela, né? Encostava, como se eu quisesse reagir. Ela falava assim, não bate mão que a sua mão seca. Menina... Aqui, assim. Não bate em mãe que a sua mão seca. Então tem coisa, né? Então, às vezes, eu recorro a essas coisas quase fantasiosas da minha mãe. E aí eu, às vezes, falo, pode ir. Mas arrependimento é a pior coisa que uma pessoa pode ter. Então, às vezes, você precisa abandonar a mãe que te criou. Do ponto de vista de que é melhorar outra época, outra geração. Mas, às vezes, é a minha mãe, no que ela me pegava, que funciona hoje. Então você vê que a gente muda, mas não muda tanto assim. Sim, tem uma coisa que assim. a professora Lúcia Helena Galvão, a filósofa, ela fala bastante, eu gosto muito disso que ela diz. Ela fala assim, que a cabeça do homem que guiava a biga é a mesma cabeça do homem que pilota o jato. O que mudou foi a tecnologia, foi o meio de transporte. Mas a cabeça é a mesma, funciona da mesma forma. Ela diz, fisiologicamente, o cérebro não mudou. Você tem mais informação, você tem mais tecnologia, você chega mais rápido, mas a forma como a gente se comporta é muito parecida. Sim. E é isso. Tem coisas que sim, que funcionam, que sempre serão assim, né? Exato. E tem coisas que você precisa achar o ponto que vai pegar a atenção daquela pessoa. E a professora Lúcia, eu inclusive estou na agência dela de palestras, ela tem uma agência que é a Calliope, e ela fala muito uma frase que deve ser de um dos estoicos, porque ela fala muito sobre o estoicismo, né, que é uma corrente filosófica de Marco Aurélio, Sêneca. Um deles teria dito, nada vem ao homem que não seja do homem. Então, assim, se nesse período da história nós enfrentamos esses desafios, somos frutos da nossa geração e somos capazes de solucionar. Né? Nada vem ao homem que não seja do homem. Então, são desafios deste tempo que nós vamos ter que administrar. Sem fuga, sem mentira, né? Tentando, sem escapismos. E quem passar 7 horas na internet vai ter menos repertório. Vai ter menos repertório para enfrentar os problemas reais. Porque você vai voltar para tua casa e você não está na casa da Virgínia, você vai pegar o ônibus que não é o jato da Virgínia, né? A Beth. Eu vi uma história também, Patrícia, que me chocou muito, que também foi num podcast, que esse escritor, ele estava andando pelo Rio de Janeiro e na Pedra do Arpoador, que tem aquele pôr do sol maravilhoso, ele viu um gari de costas e com uma marmita do lado. E ele falou, nossa, o cara num desses intervalos, antes de voltar para casa, tá apreciando o pôr do sol quase num estado hipnótico. E aí ele foi chegando perto. Quando ele chegou, ele viu que ele estava jogando. Essas bets, jogo de triguinho.
Aí ele Tava falou, vendo não, pôr de gente, sol nenhum. não. Então, é esse momento. Se alguém pudesse chegar e dizer, né, essa curadoria, e infelizmente, todos esses golpes atuais, eles recaem principalmente sobre aquelas pessoas menos esclarecidas, com menos dinheiro, mais inadimplentes. É uma pena. As pessoas estão se endividando, né, por causa disso. E eles repetem aquele mantra, joga quem quer, né? A pessoa, eu aviso, enfim, avisa o que todo mundo já sabe, né? Menor de 18 não pode, mas qualquer um tem um celular na mão, bota lá os dados que quiser. A pessoa vai saber parar? Não vai. As pessoas vício, né? Como é um tantos vício. quanto Eles tantos sabem, outros. É um vício, eles sabem que é um vício. E eles dependem desse vício para ganhar muito dinheiro, né? Mas não só isso. As pessoas têm que entender que o tempo que elas perdem vivendo a vida do outro, elas deixam de viver a vida delas. Eu acho que é isso que é óbvio, mas muita gente ainda não entendeu. Porque está assistindo a novelinha da vida dos outros, né? E de repente está deixando de lado a vida dela, dizendo que não tem tempo, que é aquilo que você dizia, eu não tenho tempo de fazer determinada coisa. Mas e se você diminuir o tempo de tela que você fica ali, né? Com aquele efeito, que agora deram o nome de efeito dopaminético, né? Porque são as pílulas ali de dopamina, porque o algoritmo vai entregar o que você gosta de ver, eles não são bobos, e você entra 5 minutos e fica ali. Se perde ali 2 no horas. feed. Se perde e a tua cabeça tá oca e o teu cérebro tá muito cansado. Exausto, porque na verdade você não se aprofunda em nada. E isso é muito ruim para a memória, porque você não consegue memorizar. Para aprender, então, essa coisa de aprender uma coisa, eu falo muito para as minhas amigas, quando estiver comigo, fala comigo. Presta atenção no que eu estou dizendo, aproveita. Depois, você tem 5 minutos sem celular, porque está tudo borrado demais. Então, a atenção humana, é o que eu estou te dizendo, quem tiver atenção humana, por exemplo, eu deixo o telefone no silencioso, eu não uso. Eu acho que cada pessoa, eu aprendi uma técnica para mim. Porque eu também, todos nós estamos sujeitos. Sim. Quando eu saí da Record, alguns dias, eu entrei numa pira muito louca, que eu estou usando os termos, né, da atualidade, a pira muito louca, que você é uma pira muito louca, que é você não tem mais horário, né? Então eu vou entrar aqui, eu vou ver o que as pessoas estão fazendo, para onde é que a manada está indo, o que está dando dinheiro, o que não sei o quê. Quando eu percebi, veio uma notificação, você passou 4 horas no celular. Isso nunca tinha acontecido comigo. Então, nesse momento, você tem 2 caminhos. Comigo só serve a radicalização. Eu não consigo ser uma pessoa domesticada, gotinha a gotinha. Eu falei, não pego mais. Entendeu? Então, você tem que ver que tipo de pessoa você é para criar uma estratégia para você. Sim. Comigo tem que ser o rompimento. Eu não sou uma pessoa que eu consigo cortar um vício devagar. Então, eu me imponho uma nova rotina. E para mim tem funcionado. E funciona com outras coisas também. Mas se você não se colocar, né, não desativar a notificação, número errado, você está perdido, você não consegue produzir. E outra, você vai entrando no estado, a gente não pode chamar de burnout, porque o burnout está muito ligado às questões do trabalho, tem uma série de requisitos, mas é uma estafa permanente que não te leva a nada. Você não faz nada e tá exausto. Por exemplo, eu chegava no fim do dia, eu estava exausto, eu não tinha feito nada. Eu estava de roupa de academia, não tinha ido na academia. Eu estava com uma sacola de feira, não tinha ido à feira, não tinha feito nada. Então você fala, gente, isso vai me levar ao quê? Né? Agora eu estou te falando de mim, que sou uma pessoa que dou palestra sobre isso. Você imagina Dona Maria, da Brasilândia, e seu marido, né, nos jogos e nas coisas da Virgínia. A gente está falando muito da Virgínia, porque mas é isso. É quase um símbolo, né? Os 50 e tantos milhões de seguidores, né? Então você fala, meu Deus, é isso, né? Experimenta seguir a sua vida um dia para ver se ela é interessante ou não. Acho que esse é um bom medidor, né? Mas você fazer da sua vida algo interessante dá trabalho. Muito. Então é mais fácil, entre aspas, essa fuga. Agora, assim, para a gente terminar, o que eu queria dizer é que, assim, essa questão da fuga, a gente sempre fala muito do outro, né? Porque, por exemplo, eu falei que nas palestras o meu maior inimigo é o celular. O que eu faço no início das palestras? Você sobe, alguém te apresenta, você sobe, você olha ali teu público, invariavelmente, metade num público interessado, metade está com o celular na mão.
A outra metade pode ser que não esteja na mão, mas está no colo, tá perto, tá ali, bolso. né? E eu falo para as pessoas, eu digo, olha, a gente tem uma palestra aqui de 1 hora. Quem veio de outra cidade? Alguns ali levantam a mão, né? Quanto tempo você se planejou para estar aqui? Quem se planejou desde a semana passada? Um outro tanto levanta a mão. Então, vamos estar aqui, né? A última vez que eu fiz isso, eu estava no oeste da Bahia. Falei, gente, eu vim de São Paulo para cá. Então, eu tô aqui com vocês. A gente vai passar 1 hora juntos e faço questão de que todos vocês estejam aqui. Então, vamos fazer uma coisa? Aqui hoje a gente vai ter corpo presente, mas nós não vamos ter mente ausente. Nós vamos ter as duas coisas. Vamos desligar o celular? E aí você vê as pessoas dando risada e falando, ai, deixa eu desligar. E botar ali do lado e tal, né? E aí alguém pega e o outro vai lá e dá um tapinha na mão e fala, corpo presente, mente ausente, não pode. Tá vendo? Arrumou um bom e slogan. às vezes a pessoa fala assim, olha isso aqui de celular, ó. Não, eu só vou tirar uma foto. Então acaba que vira ali uma brincadeira, mas que a pessoa fala, puxa, de fato, por que eu me preparei tanto para chegar aqui e depois ficar no celular, falando com não sei quem, né? E eu até brinco, né? Eu acho que eu botei isso no livro 6, eu não me engano em qual dos livros, mas eu coloquei ali, falei, gente, olha só, se estão avisando que a tua casa pegou fogo, de repente já pegou mesmo, é melhor você ficar aqui na palestra, depois você resolve. Agora, se não for isso também, deixa pra lá que depois você vai resolver, né? E aí você traz aquilo de uma forma engraçada, mas depois as pessoas falam, nossa, se você não tivesse feito aquilo, eu tava aqui contando pra minha amiga que eu tava aqui. É isso. E aí já era, né? Porque até o seu cérebro reconectar, a gente sabe que você não volta do ponto que você parou. Não. Você tem um buraco ali, né? Enorme. E a vida, ela tá cheia de histórias o tempo todo. Não é só numa conversa como essa, não é só numa palestra. Tem um livro que eu adoro que chama Roube como Artista. Então, que você tá o tempo todo, se você é uma pessoa esperta, você lê um livro, você faz uma palestra, uma pessoa falou uma coisa, anota aquela frase. A vida tá te mandando lições no trânsito. Então, se você estiver atento ao mundo, quem tá atento ao mundo, enriquece. Enriquece em todos os aspectos, culturalmente. Porque é isso, Roube como Artista. Aqui eu vi uma coisa aqui, uma frase aqui, a Patrícia disse isso, e aí você vai falando uma coisa, você busca, porque isso é o estado de presença. Sim, é o estado de presença. Porque hoje, se você está conversando com alguém que não está ouvindo o que você está falando, porque ela já está pensando que ela vai te responder, não é uma conversa, é uma loucura total, né? Já era, você perdeu o timing e a pessoa percebe, né? Nem ouviu. Muito. Perguntei A, respondeu Z, quer dizer, nem me escutou. É uma conversa de doido. Aí o outro fala, faz de conta que ela tá bom, vai. Então, assim, um disse, o outro não ouviu, o outro também não quer saber e ninguém se entende. E na era da comunicação. Sim, nunca nos comunicamos tão mal. A verdade é essa. Exatamente. Nunca comunicamos tanto e tão mal. Eu diria que é o colapso da comunicação. É o colapso, porque... E é fácil de resolver. Porque é só escutar. No fundo, é só isso. Eu sei que tem esse exercício que é um pouco dificultoso, né? De você vem numa toada ali, de repente você tem que mudar. Mas de escutar, de fato, né? O que o outro está falando. Por quê? Se você que está aí, do outro lado, pensar o seguinte, hoje é muito fácil se destacar. Eu acho isso. Muito fácil. Porque muito assim, fácil. Você trabalha... Se você chegar todo dia, não é de vez em quando, se você chegar todo dia no horário, você já se destacou. Só isso. Se levou uma sugestão, já ganhou. Se você vê um problema e levar uma ideia... Em vez de uma reclamação... Você já se destacou. Sim. Você não precisa levar 10 soluções. Você não precisa dizer, olha, eu testei isso aqui, está testado, validado, aprovado. Não, só levar ali uma sugestão. Sim. Olha, aconteceu aquilo, que tal fazer isso? Já vão falar, nossa, quer dizer, você já se destacou. Se você não discutir com as pessoas, você já se destacou. Se você não surtar com ninguém, né? não der se você uma atender resposta, bem, não ser abusivo. Se atender bem, se atende o público, se você atender bem uma pessoa, você já se destacou. Então, meio que o que era obrigação virou uma coisa fora do comum. Totalmente fora da curva. Porque tem pouca gente fazendo. A boa notícia é, se você se dedicar nessa tarefa da comunicação, eu diria, e ela está eleita como uma das soft skills, que é aquilo que você adquire, né? Que não é
conhecimento técnico, a soft Sim. skill. Se você tem comunicação de verdade, você já saiu na frente. Então, é quase impossível você não ter sucesso. Uhum. Agora, para quem não quer, a má notícia é que a gente vai dividir o mundo entre aquelas... Os jovens falam muito isso, né? Os vencedores e os perdedores. E aí a gente vai ter isso, porque vai ter uma turma que vai mandar e outra turma que vai obedecer, e que vai ficar trocando de emprego. Então, vai ser uma questão de escolha. E é a própria pessoa que escolhe, através das atitudes, não do que ela diz, né? Porque hoje também você tem muita gente que fala muito. Discurso, tem um discurso. A gente vê aqui, às vezes a gente tem uma dificuldade enorme para contratar pessoas, porque quando a pessoa fala dela própria, você fala, é o Einstein. Veio de Harvard. Saiu ontem de lá, né? Tá com o diploma debaixo do braço. E na hora de fazer as coisas, não sai. Então, eles elevam a tua expectativa e, às vezes, eu já cheguei a falar. Olha, porque a pessoa chegou e falou para mim, a tua expectativa com respeito ao meu trabalho estava elevada demais. Eu digo, sim, mas quem elevou a minha expectativa foi o teu discurso. Você que me disse que fazia isso e aquilo e mais aquilo outro. E que você fazia tudo isso aqui... Em tempo recorde. Lembra que você me falou isso? A pessoa fez isso aqui, voltou para trás na cadeira. Você me iludiu com a sua oratória. E falou, mas você não pode achar que tudo aquilo era real. Eu digo, você não pode achar que isso é resposta. Então, até mesmo nesse tipo de embate, você tem que ter a prática da conversa, porque às vezes eu conto isso as pessoas, e eu tenho resposta para as coisas. Mas eu não nasci ontem, né? Mesmo. Eu nasci faz tempo. Então, isso é uma coisa que você desenvolve. E as pessoas falam, eu queria ter respostas na ponta da língua como você tem. Eu digo, gente, mas você só vai ter isso se você, de fato, pensar no que a pessoa falou. Se você não está pensando no que a pessoa falou, como que você vai responder? E muita gente me escreve também e fala assim, me ensina aí, me fala um livro aí bom para a gente se comunicar. Tem vídeo aí que ensina sobre comunicação? O que eu digo para a pessoa é, primeira coisa na comunicação, no que depende de você, o que eu quero comunicar? Não é chegar lá na hora e sair falando, abrir a boca e achando, não, na hora sai. O que você quer comunicar? O que você quer falar? A tua roupa comunica, né? Seu comportamento. Tudo comunica. Então, se você estiver falando coisas bonitas, com uma cara emburrada e assim, adorei, amei. Não. Comunicação verbal. Não dá. Então, o que eu quero comunicar? Essa é uma coisa. A maneira como você vai se comunicar pode ter uma técnica ou outra, mas ela é sua, porque se você começar a vestir um personagem, é aquilo que você falou, né? Deixa eu falar não sustenta. O certo, né? Deixa eu agradar. Não sustenta. E a segunda coisa que é tão importante quanto a primeira é o ouvir. Não quer dizer que você vai ficar calado. Você tá vendo que eu falo pra caramba. Mas eu tô ouvindo o que ela tá falando, né? Tô ouvindo o que você tá falando. Não tô preocupada com o que eu vou responder. Não tô preocupada com qual vai ser o próximo assunto, porque a gente... aqui para falar do que o assunto fluir, e ok. E eu acho que isso transpassa para quem está do outro lado, né? E é isso que a gente queria no começo. Vamos falar, vamos ajudar as pessoas, que era uma coisa que a gente falou, vamos falar de saúde mental para ajudar as pessoas. E eu acho que, de uma certa forma, quem quer ser ajudado consegue, porque... vários insights aqui que você deu. Com certeza. Se a pessoa roubar como um artista, ela tem uma lista maior do que a tua anotação aí de coisas que ela pode usar para a vida, né? Cada um vai interpretar e pegar aquilo que se encaixa melhor com a personalidade, com o estilo, e é isso. É que tá tudo junto. A gente passou a vida, a história, tentando distribuir as coisas numa caixinha. Saúde física, saúde mental, leitura, no fundo, gente, é um grande bolo, né? Quer dizer, quando uma pessoa dá um conselho, ele vem disso, daquilo outro, das centenas de livros, das pessoas... E às vezes você não sabe nem de onde saiu, cruzamento, né? Então é isso. A vida é dinâmica, não seja tão rígido com as suas descobertas e com os seus medos, porque é flexível, né? E isso é se comunicar, isso é viver, isso é estar nessa geração, é se expor e aprender. E é um bom momento, porque você tem gerações
tão diferentes Muito. que elas se complementam. Elas se complementam. Pode estar sendo Então, ótimo. E a gente... às vezes eu também reclamo, esse pessoal não faz isso, não faz aquilo. O que eles fazem? Então vamos focar no que eles fazem. No que trazem. O que eles fazem? Eles fazem isso. Isso eu não gosto de fazer. Deixa ele fazer. Faz a tua parte, deixa ele fazer a dele, quando você vai ver aquilo se encaixou, né? Eu acho que esse é o grande lance aqui de tudo isso que a gente está falando. Que não significa aceitar o absurdo, não significa você entrar na loucura de que a mãe da boneca é mãe de verdade, que merece, que tem direito à licença. Né? É não entrar na loucura, manter a sua sanidade em primeiro lugar e vamos enfrentar o que é, porque é isso que a gente tem. Né? É essa geração que a gente tem, serão os profissionais do futuro, né? Serão os comunicadores do futuro, serão as pessoas que vão atender a gente quando a gente ficar mais velha, né? Entende que esse pacote é o que chegou pra gente. Você não sabe o remetente, você sabe que é esse o conteúdo. Então, chegou esse pacote para você, quais são os pontos que a gente pensou? Presença, aprendizado, repertório, escuta, né? Mesmo que o mundo tá louco, você não precisa entrar na loucura do mundo, ninguém vai te obrigar a isso. Então, sai de... Se a internet está te incomodando, está te roubando, saia dela. É tudo uma questão de senso crítico. Então, acho que aí a gente pontuou todos os tópicos mais importantes, não só da saúde mental, mas da comunicação e da saúde integral. E, sem combinar... Nada. Listinha tá aqui, a listinha tá ali. A listinha dela, que é um pouco mais moderna, ela traz computadores para o podcast. Eu trouxe. Eu fico aqui no papelzinho. O papelzinho é a melhor coisa. Que nem eu leio. Mas você sabe o que tá escrito, não é? Já desobedeci o diretor, porque falou, fica quieta, pelo amor de Deus, nesse microfone, mas ele já sabe que não tem jeito. Muito bom, Clay. É um prazer sempre estar com você aqui. Falaremos mais vezes, inclusive, vamos aqui levantar uma hashtag coisas modernas, não é mesmo? A gente tem uma certa idade, mas a gente também é moderna. Hashtag Cleisla de volta. Cleisla de volta. Cleisla de volta. Muito obrigada. Bota aí Cleisla de volta, sempre. Se você gostou do papo, deixa aí o seu curtir, comenta aí a hashtag que você quiser, o comentário que você quiser, algum assunto que a gente não tenha falado que você acha que é importante para a gente trazer aqui, de repente com a Cleisla, com outras pessoas que seja. É muito importante a gente saber também do que você quer saber daí do outro lado, porque a gente está aqui para servi-los, né? Estamos para servi-los. Paty, queria te agradecer de verdade, assim, pelo bate-papo. Às vezes a gente esquece que está gravando, né? Por isso que a gente se afasta do microfone, então, né? É isso. Se descabela, mas não obedece o tempo, mas eu sempre gosto muito, aprendo demais e são coisas que ficam ressoando depois. Então a gente continua aprendendo. Conversa boa é aquela que você vai para casa e fica tendo aqueles insights. Assim. Então, muito obrigada mesmo pelo Imagina, convite. Eu que te agradeço. Grande beijo para você e obrigada para você. Onde eu tô aqui. Tchau, gente. Tchau.